O Cine Materna é um projeto já presente em 11 cidades e que a partir de agora também está presente em Florianópolis. Comigo está a Irene, que é a pessoa que teve a iniciativa, que teve a ideia de criar o Cine Materna e vai nos contar como nasceu essa ideia. Pois é, nasceu de uma necessidade pessoal, de um grupo de mães. Eu e outras mães, eu particularmente sou cinéfila e estava desesperada para ir ao cinema depois que meu filho tinha nascido. Eu fiquei 5 meses sem ir e eu ia 2 a 3 vezes por semana. Então para mim era muito difícil não conseguir ir ao cinema porque eu não tinha com quem deixar meu filho, ele mamava. E aí desabafei com um grupo de mães e elas falaram, vamos tentar ir ao cinema com os bebês. Aí eu organizei aquele grupo, a gente foi numa sessão tranquila, 2 da tarde, num cinema perto de casa. E aí a gente invadiu o cinema literalmente, porque a gente não pediu autorização, conseguimos entrar, assistimos um filme felizes da vida. E depois fomos bater papo num café e ficamos 4 horas conversando. Esquecemos do tempo e foi delicioso, todo mundo com seu bebê até 6 meses, assim. E a gente decidiu fazer aquilo todas as semanas. Fizemos por 6 meses, até que a gente decidiu lançar aquilo como uma iniciativa já mais adaptada, né? São as sessões especiais do jeito que elas são hoje, com condições especiais dentro da sala. Então a sessão, por exemplo, tem um pouquinho de luz acesa para a mãe poder se locomover na sala, o som é mais baixo, o ar-condicionado a gente não deixa ficar gelado, tem trocador dentro da sala, então a mãe não precisa nem perder parte do filme para trocar seu bebê. Então a gente tem diversas coisas e assim, a gente tem uma equipe para receber as mães, acolher e para ela se sentir segura de estar naquele ambiente, né, que inicialmente é estranho para um bebê. A sala de cinema ela realmente foi adaptada, né? Porque, é claro, evidentemente, quando a gente vai ao cinema, o som ele é mais alto, a sala ela é totalmente escura e como teria que ser diferente junto ao bebê, vocês realmente montaram um espaço diferenciado para que as mamães possam assistir ao filme tranquilas junto aos seus bebês, né? Isso mesmo, porque a nossa preocupação realmente é a mãe. A mãe, na verdade, depois que nasce um bebê, todo mundo volta os olhos pro bebê, né? Então todo mundo pergunta do bebê, se o bebê tá bem, e ninguém cuida da mãe, né? A mãe fica... Primeiro, ela provavelmente tinha uma vida ativa antes, ela era uma profissional, e aí ela passa a ficar entre 4 paredes com um bebê que, na verdade, no início é um ser estranho para ela tá construindo uma relação, e tem muitos medos, muitas angústias, dúvidas. E aí o que a gente se preocupa é que a mãe possa sair de casa com segurança, vir para um lugar onde tem outras pessoas na mesma condição de vida que ela e poder trocar experiências e conversar. Isso é uma coisa bem importante, porque é natural a gente ouvir, mas ela é mãe. Então, como se a mãe já tivesse nascido, né? Um dia ela foi uma menina, se tornou uma adolescente, uma jovem, e ela já nasceu mãe. E a verdade é justamente o inverso. Ela aprende a ser mãe, ela aprende a lidar com aquele novo ser que, evidentemente, ela já ama desde a barriga, mas que até então, enquanto estava na barriga, fazia parte dela. A partir do momento em que o bebê nasce, ela realmente tem que transportar e tem que tomar cuidados completamente diferentes com aquele bebê, né? Na verdade o papel de mãe ele é construído ao longo do tempo. Mesmo que não seja o seu primeiro filho, é uma nova relação, né? Você tem uma relação com o primeiro filho, com o segundo, eu tô no segundo, né? Vai ser uma nova relação, vai ser tudo muito diferente. E aí assim, as pessoas acham que não, é mãe, é uma coisa instintiva. Algumas coisas até são, mas a maioria das coisas são construídas e a gente passa por realmente muitas dúvidas, muitas angústias, às vezes alguns arrependimentos, você fala, nossa, onde eu fui me enfiar, né? Mas é absolutamente normal. Então a gente quer que a mãe saia daqui se sentindo normal, falando, puxa, as minhas dúvidas são as dúvidas de outras mães, são as dúvidas de outras mulheres, e inclusive trocar experiências, assim, eu tenho um bebê um pouco mais velho que essa minha amiga, que eu conheci agora, então eu posso ensinar algumas coisas, posso aprender outras coisas com ela. Esse é o grande objetivo do Cine Materna. Os filmes, eles são para adultos, né? É bem importante a gente frisar isso também, né? Isso, o programa realmente é para mãe, então o filme é para adulto. A única coisa que a gente faz, por exemplo, em meses de férias, a gente coloca alguns filmes infantis também em enquete para a mãe poder vir com o filho mais velho, né? Então ela vem a família toda. Os filmes são escolhidos pelas mães através de enquete para mães cadastradas. Ela não precisa estar cadastrada para frequentar a sessão, mas ela precisa estar cadastrada para votar no filme. A gente só faz uma pré-seleção, então a gente tira filmes de muita ação, muito barulho, violência, terror, né? Então isso não entra na seleção de filmes. Então ganha muita comédia romântica, drama, é um perfil de filme mais feminino. Depois da sessão,
ainda há um encontro onde essas mães podem trocar experiências, podem falar sobre o filme, falar sobre os seus filhotes, sobre os seus amores, né? Isso, na verdade a gente incentiva que a mãe, depois da sessão de cinema, vá para um café. É um bate-papo livre. A gente brinca que duas mães juntas você não precisa dar assunto para elas, porque elas conseguem. E aí, assim, é um momento para elas se conhecerem, para elas trocarem experiências, tirar dúvidas e falar até cansar de beber. Né? Porque é uma fase em que a gente quer muito ficar falando disso mesmo, e é pra isso que a gente tá aqui, é pra mãe realmente poder, às vezes, desabafar, reclamar do marido, minha relação mudou, como é que tá, e aí realmente sair daqui falando assim, puxa, minha vida é normal, né? É uma fase que eu tô passando, é uma fase que é muito gostosa, mas que também tem suas dúvidas, angústias, normal, é uma fase. A primeira sessão aconteceu agora, no mês de agosto. E eu quero saber se haverão próximas sessões para aquelas mamães que não se cadastraram, que de alguma forma não ficaram sabendo da existência do Cinematerna, se haverão novas oportunidades. Isso, a gente começou agora, hoje dia 17, vai ter sessão daqui a um mês, então dia 14 de setembro é a próxima sessão, aqui na Cinemark do Floripa Shopping. E aí a gente vai começar a alternar também com uma sala, a Cinesystem do Shopping Iguatemi. Então vai ter uma rede aqui em Florianópolis com 2 salas em que a gente vai ter sessões mensais, alternando entre esses lugares. Então o que vale então é o convite para que as mamães elas possam ter esse retorno, seja ele à sociedade e também, de certa forma, à própria cultura, né? Isso mesmo, a gente se preocupa com a reintegração social da mãe e, como não poderia deixar de ser, para ela se atualizar culturalmente também. Então vamos deixar o pessoal de casa também o site, talvez para que eles possam entrar em contato, para que as mamães curiosas que estão nos assistindo possam conhecer um pouquinho mais do Cinematerna. O site do Cinematerna é cinematerna.org.br. Lá tem várias coisas, inclusive perguntas, dúvidas, depoimentos de outras mães, tem regra de convivência, tem várias coisas e toda a programação completa de várias cidades. Então ela pode se cadastrar no site, enfim, é o nosso meio de comunicação. E tem o blog também, que aí são as histórias do cotidiano do Cinematerna. Lembrando que neste caso, mamãe, você não precisa ficar com receio de ouvir um shh no meio da sessão, porque o que mais a gente ouve na sessão são os bebês querendo falar, começando a dar uma reclamadinha que já vai lá e é trocado, se necessário sai da sala e depois retorna para a sala sem problema algum, não é mesmo? Não, é tranquilo. Na verdade é engraçado porque às vezes a gente fala assim, nossa, a sessão tá meio barulhenta, e aí a mãe sai do cinema e fala assim, gente, mas que silêncio que tava lá dentro, porque ela se concentra no filme, se não é o meu bebê chorando, eu tô tranquila. Então é uma solidariedade mesmo, né? Tá todo mundo na mesma situação, então é uma coisa gostosa, assim, é um programa que é gostoso de frequentar.